Oi, turma, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, então, esse vídeo é para falar um pouquinho a respeito desse seminário que vocês vão fazer a partir de agora, né? Sobre as entrevistas com o professor alfabetizador. Então, para que a professora Nilza também entenda qual era a proposta, na verdade, assim, é sempre muito bom saber, né? O que acontece fora da nossa sala aí, né? Aqui no curso de pedagogia. É muito bom a gente conhecer práticas de professoras que já alfabetizaram ou que alfabetizam. E essa foi a proposta, a gente verificar de que forma, por exemplo, a formação desse professor alfabetizador influencia na prática, né? Além disso, algumas lembranças de escola desse professor. Se essas lembranças remetem ou não a uma prática bastante semelhante ao que foi feito com ele, né? E se ele lembrava, por exemplo, dos materiais didáticos que ele usava e tal, que era usado com ele, na verdade. E depois a gente parte para um quarto bloco que são relativo àquelas às práticas pedagógicas. Né? E aí a gente tentou assim, mobilizar perguntas que retratassem o papel desse professor na escola, né? Além disso, a relação dos documentos oficiais da escola com a prática do professor, que práticas que esse professor utiliza para fazer com que os seus alunos leiam e escrevam. E agora, nesse ponto da disciplina, né, quase finalizando, a gente percebe o quê? Que tudo isso que a gente foi fazendo durante o ano, a gente pode perceber agora que a partir dessas práticas, a gente consegue fazer uma relação do que a gente realmente estudou, como é a prática, ou como foi a formação desse professor alfabetizador, de repente o que precisou, o que vocês estão indo além, né? E que visão vocês têm hoje desse professor que alfabetiza e como vocês poderiam de repente fazer diferente na prática de vocês, né? Então, a gente ainda conversa com dois sujeitos, né? A gente conversa com aquele sujeito lá da educação infantil, do último nível da educação infantil, e a gente conversa com outro sujeito, que é um sujeito do primeiro ano, um professor do primeiro ano. E a gente pode fazer esse balanço também, compreendendo que em alguns momentos a gente vai ver um professor na educação infantil que ele mobiliza a questão da alfabetização e do letramento como algo muito norteador da sua prática. Como a gente pode ver professores que não dão tanto valor a práticas desse tema, por exemplo, né? E aí a gente vai ver também professores do primeiro ano que incentivam mais uma determinada área do que outra e assim por diante. É isso que eu gostaria que vocês discutissem aí, né, com a professora Nilza, que tem muita experiência também na área e que vai poder mostrar para vocês também o lado dela, né, como também talvez professora alfabetizadora. Eu quero contar para vocês assim um pouquinho da minha experiência, então, que eu ia retratar aí, mas então eu falo agora. Eu fui professora, então, do último nível da educação infantil e também fui professora do primeiro ano, né, do ensino fundamental. Quando fui professora do último nível da educação infantil, eu pude perceber o quê? Que todas as práticas, né, pedagógicas, educativas que eu mobilizava, elas tinham forte relação com o letramento dessas crianças, porque elas traziam muita coisa de fora e que eu podia aproveitar. Né? Então, e aí eu não juntava apenas só leitura e escrita, eu trazia de uma história da criança, eu trazia outras histórias que contavam sobre aquilo. Então, meus alunos gostavam muito de leitura, né, e queriam saber escrever. Isso para mim já era bastante positivo na educação infantil. Eles queriam escrever o nome deles, o nome dos coleguinhas, o nome do pai, da mãe, e se me perguntavam como se escreve isso, como se escreve aquilo. Para mim esse é o ponto mais importante da educação infantil, né? Principalmente no último nível, quando as crianças realmente querem aprender alguma coisa diferente. E o que eu buscava era incentivar essas crianças a cada vez mais gostarem de ler e fazer suas tentativas de escrita, mas claro, com não tanta ênfase, né, ao que eu fiz quando eu estava quando eu fui professora alfabetizadora. Então, quando fui professora alfabetizadora do primeiro ano do ensino fundamental, era ainda a primeira série, né? E claro,
diferente um pouco da perspectiva que a gente tem hoje, que a gente tem um tempo maior, né, até o 3º ano, para que a gente alfabetize plenamente. O que é isso? A gente tem mais tempo, né, para se dedicar a uma alfabetização, um letramento pleno dessas crianças. Até então a ideia era um pouco diferente, né, quando era a 1ª série. Então eu tive uma experiência bastante interessante, porque eu tinha crianças que não tinham frequentado a educação infantil e tinha crianças que já tinham frequentado. Aquelas que tinham frequentado, elas, claro, tinham muito mais facilidade, né? De tentativa de escrita mesmo, de coordenação motora, de oralidade, né? E as crianças que ainda não tinham participado da educação infantil, elas tinham, inclusive, dificuldades bastante motoras, como segurar um lápis corretamente, né? Saber a dimensão da folha, essas coisas assim bem simples, mas que para eles eram tudo, né? Então, claro, a gente também, quando é muito nova, a gente compreende que é somente a partir de um método que vai dar certo. Eu fui nessa tentativa, né, de que a partir do bababibabu, do método da silabação, eu poderia ensinar os meus alunos, alfabetizá-los plenamente. Fui vendo na prática que isso não se dava assim, né, que uns decoravam muito mais do que aprendiam. E no outro dia, a decoreba já não funcionava mais. Eles tinham que repetir novamente. Então, pra mim, foi um desafio muito grande, porque eu fui vendo que foi a partir das histórias, a partir de músicas, que eu fui incentivando eles a gostar de leitura, a gostar de música, coisa que a turma não gostava nada disso. Quando eu dizia que ia contar uma história, bem no começo, eles, a gente não quer contar, a gente não quer ouvir história, a gente não gosta. Então, crianças que não sabiam a importância, né, da leitura e do escutar mesmo. Eu fui valorizando principalmente o que eles mais gostavam de fazer. E a partir daí, eu fui trabalhando com eles coisas assim que eles poderiam escrever, cartinhas para os colegas que eles poderiam fazer, e o jornalzinho que a gente poderia criar. A gente criou assim uma brinquedoteca, e nessa brinquedoteca a gente tinha que catalogar todos os brinquedos que a gente tinha lá e a gente tinha que escrever, né, de alguma forma ou de outra. Então foi a partir daí que eu fui trabalhando, mas vi que não era com o método que eu ia conseguir isso, mas era a partir assim do texto, né, da criação de novas histórias que eles mesmos contavam, que eu fui perceber assim que eles poderiam interagir mais, estarem mais motivados, né, a querer aprender a escrever as coisas, a ler as coisas. Então foi por aí. E nesse seminário eu gostaria que vocês trouxessem um pouco dessa experiência do que vocês viram nas entrevistas, né? E depois disso eu gostaria também de receber essas entrevistas para dar uma olhada. Tudo bem? Então tá, gente. Obrigada, um beijão, boa sorte, bom trabalho. Tchau!